Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Silva e hoje eu vim apresentar um pouco para vocês sobre essa temática de soft skills. Achei bem interessante que a palestra anterior também complementou muitas ideias também que eu ia trazer para cá. Acho que vai fazer muito mais sentido, eu vou acabar colaborando de certa forma também para o conteúdo. Você pode passar? Bom, como eu tinha dito, meu nome é Thiago Silva, eu trabalho com DevOps já faz mais de 15 anos. Eu fui gerente da Ambev, eu ajudei a construir a área de DevOps SRE lá, gerenciei por 2 anos. Acabei ajudando o B2B da Ambev na época a se espalhar para 25 países. Hoje eu estou carreira solo, montei minha própria empresa, estou trabalhando como consultor de DevOps para o mercado financeiro de Londres. E também tenho especialização em proteção de dados, LGPD, GDPR também, algo que eu me especializei. Bom, vamos começar então primeiro com a apresentação do problema, né? Então, o que acontece quando a gente quer fazer uma transição de carreira ou quando as oportunidades começam a bater na porta nossa, né? A gente acaba tendo muitos anos de experiência numa área e a gente acaba sendo convidado para um desafio mais gerencial, seja como tech lead, seja como arquiteto, né? Então, listei aqui alguns problemas muito comuns que a gente acaba encontrando nesse meio período, né? Então, a gente tem os medos dos conflitos, né? Então, você aceitando ou não esse desafio não impede que esses tipos de conflitos irão aparecer na sua vida. Quanto mais sênior você evolui, mais responsabilidades acaba também trazendo junto com você. Quando você quer também fazer essa transição de carreira, vai ser comum também os desafios, aquela dor de barriga, aquela ansiedade. Então, não tem como fugir dessa problemática. Então, desafios sempre aparecerão. Então, o lado positivo é você começar a aprender a dizer o não, né? Você começar a entender o que faz sentido ou não para sua carreira, o que você deve ou não absorver para trazer mais conteúdo soft para a sua carreira, para você se destacar um pouco mais no mercado. A parte da insegurança também, não existe fórmula mágica, não tem receita de bolo. O negócio é ter humildade, aprender e reconhecer com seus erros. A maior lição que você vai tirar com qualquer líder de mercado, qualquer pessoa que alcançou cargos gerenciais ou até de coordenação, é que eles aprenderam muito com os erros. Isso não muda. Todo mundo que teve sucesso nessa parte também teve esse aprendizado muito rápido com os erros. A falta de prática também é uma realidade, mas se não for agora, vai ser quando? Então, eu não estou preparado para ser um tech lead, ou eu não estou preparado para transicionar de área, não sei se eu vou para data science, não sei se eu vou para DevOps, não sei se eu continuo como dev. Bom, se não for agora, vai ser quando, né? Desafios sempre aparecerão na sua vida. O outro lado, o ponto positivo, onde vocês podem se segurar para não ter essa insegurança, seria usar coach com psicólogos, livros, conteúdos, mentorias, ou até participação de comunidades também. Dividir um pouco das experiências também com as outras pessoas também ajuda muito no crescimento profissional também e acaba agregando também um pouco mais de conteúdo para sua bagagem. E outro ponto também é a cultura da empresa. Então, dependendo do lugar que você se encontra, você também tem que avaliar se vale a pena ou não o desafio que você vai assumir. Né? Então, vou fazer uma transição de carreira numa empresa que tem um perfil muito agressivo, que exige muito resultado rápido, pode ser aí uma decisão que pode custar muito caro também. E também analisar a sua equipe. Então, estou preparado para ser um coordenador? Estou preparado para assumir uma parte de responsável sobre pessoas? Como é que eu interajo com esse time? Como é que esse time me enxerga? Então, é uma pergunta que às vezes a gente acaba esquecendo. A gente acaba assumindo responsabilidades e às vezes o ambiente não está preparado para olhar para a gente como uma liderança, alguém que seja ali, de certa forma, uma referência para o time. Então, são provocações que acabam acontecendo nesse momento de transição. Pode passar? O primeiro passo é vocês também entenderem que no momento que exige, que aparece esse tema de transição de carreira ou oportunidades de crescimento, mudar para tech. Alô, alô? Voltou, obrigado. Entender também que as principais motivações que aparecem na nossa vida quando a gente tem esse tipo de indagação, trocar de carreira ou assumir outras responsabilidades, são principalmente motivações como dinheiro, às vezes necessidade de aprovação no ambiente, às vezes evitar um tipo de punição, um tipo de cobrança que a gente tem com nós mesmos, evitar sentimento de culpa ou evitar algum tipo de vergonha. Às vezes a pessoa tem aquela cobrança de preciso ser bem sucedido, preciso trocar de área, preciso fazer isso, fazer aquilo.
ou até mesmo por dever, né? Então, às vezes, vocês colocam ali num ponto de responsabilidades que você precisa ter essa movimentação profissional. Então, o primeiro passo também é entender que a transição de carreira ou assumir uma nova responsabilidade também parte desse princípio, dessas necessidades nossas humanas. Pode prosseguir? Outro problema também que a gente tem que avaliar antes de tomar essas decisões, como eu tinha comentado, é entender o tipo de gestão que tem no ambiente que você está se possibilitando ali essa oportunidade. Então, a gente tem modelos de gestões baixo, que tem pouca complexidade de estruturação, e ela está muito mais focada no o que, quando e como, né? Só quer ver ali o resultado aparecendo. Dependendo, você vai para um tipo de gestão que é mais orientado, que tem um tipo de coach mesmo. O seu chefe está ali para te orientar, para te passar ali o caminho das pedras, para te guiar, para você não errar tanto. E também a gente tem um outro nível de gestão em empresas, que é o nível na escala mais alta, onde os seus chefes eles acabam não tendo envolvimento nas decisões de vocês. Então, assumir uma transição de carreira numa empresa que tem esse tipo de gestão também pode ser um risco. Então, esse é um tipo de ponto que vocês têm que avaliar antes de tomar essa decisão. E também assumir a coordenação, assumir o cargo de gerência ou arquitetura, algo que exige um pouco mais de soft skills ou coordenação de vocês também, tendo esse tipo de ambiente também, pode trazer ali alguns desafios também para a carreira de vocês. Outro ponto também bem interessante é que você precisa criar o seu próprio manifesto. Eu peguei algumas dicas e ideias também de como criar meu próprio manifesto quando eu virei gerente na Ambev, do livro O Essencialismo. Nesse livro ele traz várias discussões, coisas que a gente acaba não percebendo do nosso dia a dia, assuntos satélites que acabam impactando no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente entender o que é essencial. Quando a gente faz transição de carreira, às vezes a gente fica naquela ansiedade de aprender tudo, né? E esse é o grande problema, né? Como o palestrante anterior tinha comentado. Pega ali 5 tópicos, fique craque naqueles 5, depois você pega um novo tópico para você aprofundar. Liderança também é a mesma coisa. Às vezes a pessoa que assume o cargo de liderança acha que tem que salvar o mundo. E não. Ele tem que resolver os problemas da empresa e das pessoas dia após dia. Então não adianta abraçar o mundo, resolver todos os problemas que você não vai conseguir. Temos também pontos que a gente acaba não percebendo na nossa carreira, como as nossas escolhas, aprender que nós temos limites, então assumir uma carga de trabalho muito grande, exaustiva, acaba impactando ali na sua carga cognitiva. Você não vai ter ali um pique excelente no próximo dia, ou se você ficar estudando várias coisas, diversos assuntos diferentes também, você vai acabar atraindo uma carga cognitiva para o seu cérebro muito alta. Aprender a ser seletivo na sua vida, em decisões de trabalho ou decisões na parte acadêmica, de estudo, dormir bem, se organizar, entender que você às vezes precisa perder para ganhar. Então, você como liderança, deixar algumas coisas acontecerem, deixar alguns problemas estourarem na empresa para que o pessoal entenda também as fragilidades que ali a área tem, que precisa ser melhorada. Ou você como transição de carreira, entender que no primeiro momento você vai falhar mais do que acertar. Então, assumir esses manifestos são muito importantes também para esse momento de transição de carreira e para você criar um pouco mais de empatia quando você entra nesses cargos de liderança ou gestão. Pode prosseguir? Uma outra dica também bem interessante que eu peguei do livro A Arte da Gestão. Quem não leu esse livro, eu indico, é muito legal. Por mais que o nome seja A Arte da Gestão, ele ensina mais você a gerenciar seu chefe do que você, como chefe, gerenciar pessoas. Tem uma dica muito legal da Camille Fournier, que ela destaca que, à medida que você vai subindo nos cargos, você tem ali um certo tipo de abertura para receber e dar feedback. Então, quando você faz uma transição de carreira, você também tem que entender que você tem que estar aberto a várias críticas e sugestões. E elas não são pessoais, elas são de pessoas que já passaram por esse processo, provavelmente, e elas estão dando ali um atalho para você poder prosseguir e atingir sucesso de forma rápida. E à medida que você vai subindo nessa escala técnica da sua evolução, você começa a perceber também que você acaba puxando algumas responsabilidades. Por exemplo, eu sou sênior, não me interessa dar feedback, eu não quero assumir cargo de responsabilidade. O papel do sênior no time é ser principalmente um norte, uma referência para os júniores. Então, se você não dá um feedback para o júnior, aquele problema que o júnior vai desenvolver vai voltar para você, que é o cara mais experiente da área. Então, aprender ali a dar feedback, aprender a ter um tipo de empatia, de poder compartilhar conhecimento com quem está começando também, é uma boa estratégia. Você, como liderança, também tem que aprender que, quando eu assumo uma gestão de uma equipe, não quer dizer que eu não estou aberto a receber feedback. É lógico que as pessoas que estão na hierarquia abaixo têm menos experiência que você, provavelmente, então é natural que você acabe não acatando tantos feedbacks. Mas é muito importante você entender como as outras áreas te enxergam.
Como é que você influencia também as outras áreas? Como é que as outras equipes enxergam o tipo de liderança que você transmite para o seu time? E depois, quando você assume um cargo de gerência, você tem que entender que todo esse processo, desde o júnior até a camada de tech lead, tem que ter domínio total. Você tem que entender e ter essa consciência do começo, meio e fim de todo esse processo. Desde a da abordagem, de acolher ali uma pessoa que está começando, até mesmo trazer as provocações certas para quem quer se desenvolver na carreira também. Eu peguei como referência também o livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Não sei se vocês já leram esse livro, é muito legal. Se vocês não conseguirem comprar o livro, tem a palestra dele no YouTube, até legendada. É muito interessante a palestra dele. E nesse livro, ele traz algumas provocações bem interessantes para esse tipo de problemática que a gente está falando. No livro, o Simon Sinek traz a provocação do Golden Circle. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Golden Circle. Ele fez um estudo muito interessante que, basicamente, de forma bem resumida, ele trouxe a ideia de que o nosso cérebro ele trabalha com 3 tipos de estímulos, né? Então, quando você vê uma propaganda, quando você vê algo, quando alguém tenta te influenciar, é essa estrutura que o seu cérebro tenta responder para ver se faz sentido ou não. Então, por exemplo, quando você vai comprar um produto, se a empresa quer influenciar a parte mais emocional ali, tentar pegar você através de olfato, paladar e etc., de algo muito mais visual, ela trabalha muito no o que você está comprando. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos onde vocês conseguem ver isso de forma bem na prática também. O como é onde influencia ali como é que você vai se desenvolver, ou como que a empresa pode poder te guiar também no seu passo a passo, nesse processo de evolução, e o porquê, que é a razão, que é ali a parte mais irracional nossa, né? Então, é onde ali a gente tem o nosso instinto de sobrevivência. Isso aqui remete muito a um dos primeiros slides que eu trouxe ali das nossas necessidades. Então, às vezes a transição de carreira é mais uma necessidade do que, às vezes, o que um como. Às vezes é um porquê. Eu estou mudando porque eu preciso mudar de vida, eu preciso ali ter um bump de salário. Então, para você atuar nesse tipo de área, tem uma estratégia a ser seguida. Para atuar na área do como, tem um outro estilo de estratégia. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui também. Uma curiosidade também, se vocês forem pesquisar sobre o cérebro humano, ele também processa as informações de forma geral também nessas 3 fases, né? Então, a gente tem o cérebro humano, que é muito mais ali no o que mesmo. Então, são atribuições de estímulos, se faz sentido ou não, e etc. A gente tem o cérebro límbico, que é o dos mamíferos ali. Então, a gente aqui começa a trabalhar mais as emoções. A gente começa a afetar muito mais ali a parte emotiva do discurso ou da orientação. E a gente tem o cérebro reptiliano, que ali é o princípio básico nosso como seres humanos, né, que é lutar, sobreviver, procriar e etc. Né? Então, muito daquela estrutura que eu trouxe para vocês do Simon Sinek. Só trazendo aqui para revisar, né? Então, só para seguir a mesma estrutura do cérebro é como o Simon Sinek fez o estudo. Uma das formas que vocês têm para atingir sucesso de forma muito mais rápida nessa transição de carreira ou assumir essas responsabilidades novas é o feedback, né? E tem vários tipos de feedback que você pode dar durante o dia a dia, né? Então, você tem um feedback 1 a 1, e ele é muito mais focado nas metas da empresa. Senão, se você não tem um tipo de acompanhamento desse com o seu gestor, ou se você é gestor, não faz esse tipo de acompanhamento, tem que começar para ontem. Porque é aqui onde você direciona as pessoas que estão abaixo da sua hierarquia e é onde você também pede orientação. Onde é que eu posso trazer impacto para a empresa? Como é que eu, nesse momento, consigo ali atingir sucesso de forma rápida? Como é que eu consigo ali, de certa forma, catar a emoção de quem está aqui dentro da empresa e entender que eu sou peça importante também do processo? Temos o pontual, que às vezes sua apresentação foi assim, aquele código seu poderia ser um pouco melhor. A gente também tem os tipos de feedback como positivo e reconhecimento. Então, lembrando sempre que nós, como seres humanos, estamos sempre atrás da nossa cenourinha, da nossa motivação. Então, é muito importante também vocês terem esse tipo de reconhecimento quando vocês têm pessoas abaixo de vocês. Tem um feedback construtivo e corretivo. Uma das sugestões que eu trago muito aqui é para focar muito mais ali nos fatos, né? Não sugestão, opinião, fica de fora. Então, você chega ali na pessoa e fala, olha, esse processo, essa situação não foi legal, por esse motivo trouxe esse impacto. Então, é muito efetivo e a pessoa acaba não levando para o pessoal também.
A gente tem um feedback estruturado também, que a gente faz o planejamento e o crescimento da pessoa. Então, você está fazendo transição de carreira, você que quer fazer uma transição de carreira, o primeiro ponto que vocês têm que ter também é um planejamento muito bem estruturado. Então, ter acompanhamento de uma pessoa mais sênior, uma mentoria, algo nesse sentido, porque é essa pessoa que vai estruturar o próximo passo. Se você está conhecendo, você geralmente não sabe o caminho que você vai seguir. Então, é o papel seu também procurar esse tipo de orientação e é o seu papel também como gestor da área, coordenador de área, criar esse tipo de guia também para os seus subordinados. E a gente tem também o feedback 360, que é mais assim, um feedback sem viés, né? Que é aquela ideia que eu comentei com vocês. Se você quer saber se o seu trabalho está sendo bom e efetivo, pergunte para outras pessoas, não para quem convive com você. Então é como as outras pessoas te enxergam que faz sentido ali, é a imagem que você transmite. Quem convive com você acaba entrando num viés ali muito mais de parceria mesmo, de convivência. Boas práticas também, sempre seja respeitoso, dê exemplos concretos, foque principalmente no comportamento e não na personalidade. Então, evite, você sempre chega atrasado e afobado, né? Não, olha, você tem perdido hora nas reuniões, poxa, a gente tem que ter um respeito com o cliente, com as pessoas que estão ali, chegaram mais cedo, etc. Então, tem formas e formas de você trazer uma comunicação construtiva para alguém que também está tendo esse crescimento de carreira. Escolha momento e local adequados, jamais dê feedback em público, principalmente elogios também, às vezes uma outra pessoa fica mais mordida, broncas, principalmente também, evite, chame no particular, converse com a pessoa falou alguma coisa errada, deixa ela errar, é o momento dela errar, depois você corrige e você acompanha se ela vai cometer o mesmo erro de novo. Então, ter esse tipo de comportamento é uma situação que acaba quebrando totalmente seu vínculo com o mentoriado ali, e a pessoa também acaba sendo desmotivada. E equilibre também o feedback construtivo e o positivo. Então, na minha equipe, para cada um feedback negativo, eu pensava e falava assim, cara, o que é que essa pessoa fez de bom nessa semana? Algo que destacou ela, que eu vou elogiar também, né? Não só criticar o trabalho dela ou trazer algum ponto de melhoria, né? Então, eu sempre tinha essa situação que toda semana eu fazia um reconhecimento formal ali para aquela pessoa sobre algo que ela fez, que eu achei muito bacana, que acabou destacando ali dentro do time. Então, uma boa prática também a ser seguida. Seguiu? Uma dica que eu posso dar para vocês de como que eu estruturava e formava meus feedbacks para fazer esse tipo de acompanhamento com os meus liderados é seguir essa estrutura de 3 fases. Então, situação, comportamento e efeito causado, tanto positivo ou tanto negativo. Então, se você às vezes fica meio sem jeito de dar um feedback para alguém ou você também não sabe como receber o feedback, tenta sempre dividir aquilo que você escuta, aquilo que você fala nessas 3 fases, que simplifica muito, facilita muito e acaba tornando ali muito impessoal, né? Não fica aquela coisa como se fosse um ataque ou algo característico sobre você, né? Sim sobre a situação que você precisa ter um certo crescimento. E como você recebe esse feedback? Principalmente para quem está fazendo transição de carreira, a primeira lição que vocês têm que ter, a primeira habilidade que vocês têm que desenvolver é a humildade. Então, vocês têm que ouvir a todo momento, escutar a todo momento, às vezes filtrar, né? Lógico, tem opiniões ali que às vezes não fazem sentido para a carreira, mas vocês têm que ter esse ouvido também de que, de alguma forma, essa pessoa está falando algo que ela já passou. Então, ouvir ativamente, evite se defender no momento, principalmente se você for receber um feedback construtivo sobre algo que você fez errado, né? Então, de alguma forma, absorva aquilo, nunca responda, nunca tome decisão de estômago vazio e cabeça quente, respire, no outro dia você responde a pessoa. Pergunte se não entender, pergunte 10, 15, 20 vezes, peça para desenhar, escreva, não saia com dúvidas de uma reunião de feedback, não saia com dúvida de uma orientação. É melhor ter dúvida do que ter dívida. Então, segue essa orientação para vocês que querem fazer algum tipo de transição de carreira. E reflita também antes de responder, né? Eu tinha uma amiga minha que ela dizia que toda vez que ela ia receber feedback, ela levava uma garrafinha d'água e enchia a boca dela de água, para não ter que responder na hora. Aí no outro dia ela voltava para o coordenador e falava, olha, acho que você tem razão e não tem aqui, né? Então, uma boa dica aí para a gente também, sempre refletir, sempre respirar antes, não ser tão reativo. E pós o feedback, então, como é que surge então essa mentoria do líder? O que você, como transição de carreira, precisa ou deve procurar, ou você, como coordenação, como tech lead, deve atuar também no dia a dia? Pessoas que lembram o processo são as melhores para desenvolver. Então, uma das características muito importantes que destacam, como o palestrante passado comentou também, é o soft skill. Você pode entrar ali porque você manja muito de SQL, de Python, de Java, mas aquilo que te destaca, aquilo que vai te promover é exatamente essas habilidades que elas não são desenvolvidas de forma intuitiva.
Então, um dos pontos que as empresas observam muito é pessoas que lembram e conseguem manter processos de forma muito construtiva e ativa dentro da empresa. Então, é um ponto para vocês se lembrarem, para se destacar também no desenvolvimento de carreira de vocês. Como mentor, então, você tem que estar preparado para ter seu tempo consumido pela atenção que o outro vai demandar. O sucesso de um líder, de um coordenador, são os liderados. Então, se seu time está desenvolvendo bem, se seu time não precisa de você, você fez um bom trabalho. Né? E você, como mentoriado também, exija, faça acompanhamento, peça um tempinho do seu chefe. Meu chefe não dá um tempo, meu chefe não tem tempo para dar meu feedback, você está com o chefe errado. Você nunca vai se desenvolver, você sempre vai levar a culpa de tudo e você vai estar sempre se cobrando sobre algo que você nunca desenvolveu, nunca foi acompanhado também. Lidar com pessoas também requer muito, né? E é um trabalho de valor de quem se interessa. Então, como também o palestrante passado comentou, o sentimento de empatia tem que ser muito forte quando você quer assumir esse cargo de ser um ponto focal do seu time, porque você vai ter que ter ali o ouvido disponível a qualquer momento para escutar qualquer tipo de questionamento da galera. E grandes talentos podem ser dispensados ou sair da empresa por uma mentoria muito ruim. Ou até mesmo você pode não se desenvolver na área que você quer exatamente porque você está com a pessoa errada te orientando. Então, tome muito cuidado quanto a isso também. Comunique-se com clareza e, principalmente, use os princípios da comunicação não violenta. Esse livro é muito legal, ele ajuda você também a falar aquilo que você pensa, aquilo que você quer, de uma forma menos violenta, menos agressiva e muito mais efetiva para quem necessita absorver também. E se você tiver um estagiário, um iniciante no seu time, planeje um bom onboarding, boas-vindas, um projeto claro para ele atuar, e um momento que ele apresente também aquilo que ele desenvolveu. Esse momento inicial da carreira de alguém que faz a transição, ou se você está como liderança recebe alguém novo no seu time, é muito importante. Se você não consegue criar esse tipo de vínculo nos 3 primeiros meses, você não consegue criar nunca mais. Então é muito importante que, mesmo que seja exaustivo, mesmo que você compense de outras formas, outras atividades que você precisa fazer, dê atenção, prepare material, deixe tudo bem documentado, faça um acompanhamento bacana e detalhado do dia a dia, que você vai ver que em pouco tempo essa pessoa vai se desenvolver na carreira dela e vai acabar trazendo, né, benefícios para você e para sua área de forma muito mais rápida. Uma das estratégias que eu aprendi no meu tempo de gestor também, que funcionou muito, é a metodologia SMART. Ela é muito legal porque você acaba pegando um objetivo muito grande e você quebra ele em várias fases pequenas. Né? Então, o princípio dessa metodologia é que a meta ela tem que ser muito específica. Você não pode falar assim na meta, eu quero ser sênior. Pô, sênior todo mundo quer ser. Então tem que ser muito mais específico. Olha, eu quero aprimorar meu conhecimento em revisão de código e poder dar mais treinamento para pessoas que estão começando na empresa. Isso é algo muito mais objetivo, muito mais específico. Então, esse é um dos princípios que a meta, que esse tipo de metodologia exige. Que ela seja mensurável. Às vezes tem coisas que não dá para mensurar, mas, de certa forma, a gente tem que ter um acompanhamento. Né? Então, assim, eu quero me desenvolver em Kubernetes, né? Então, eu como gestor, como é que eu divido em 12 partes, ou em 8 partes, ou em 6 partes, aquilo que você vai desenvolver? E você como gestor também tem que pensar dessa forma. O que é que eu vou exigir de um júnior daqui 4 meses? O que é que eu vou exigir de uma pessoa que está fazendo transição de carreira daqui 6 meses? Isso tem que estar muito claro para você e para a pessoa também que você está orientando. Achievable é a ideia de que essa meta tem que ser alcançada. Então, nós como seres humanos, a gente sempre precisa da cenourinha na nossa frente ali para poder motivar a gente. Não adianta criar uma meta ali impossível. Você vai desmotivar a pessoa na primeira vez que ela falhar, e aí você quebra todo esse vínculo, quebra toda essa construção, essa fase que a pessoa está necessitando ali de fazer essa troca de carreira e etc. Que essa meta seja relevante para a empresa. Por quê? A pessoa começa a criar senso de pertencimento dentro da empresa. Então não adianta você, vou botar ali a pessoa para deletar arquivo antigo. Cara, se não faz sentido para a empresa, para a equipe, se a pessoa não vê valor, perdeu. Né? Então você perde, às vezes, ali um grande talento, uma pessoa que vai se sentir subutilizada também. E, por último, o time bound. Né? A ideia dessa metodologia diz que para você trazer um tempo para a conclusão dessa meta, porque gera uma ansiedade positiva. Se você deixa em aberto, vou deixar para fazer na última semana. Né? Então, sempre cobre, mas o tempo aqui ele não é um fator decisivo sobre a conclusão ou não. Né? Então, a ideia é só causar aquela ansiedade de eu preciso devolver um retorno, eu preciso ali entregar algo em tal dia. Segui? E tem uma outra meta, eu usava isso muito com o meu time, a ideia do BHAG. Traduzindo de forma literal, seria a meta cabeluda. Qual que é a ideia dessa meta cabeluda? É literalmente você pensar em algo muito audacioso para você fazer. Mas a ideia não é você concluir,
é que todas as ações que você vai começar a tomar vão te direcionar para aquele caminho. Alguns exemplos de BHAG do mercado que vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar dessa forma, por exemplo, o Google. A meta dele é organizar a informação do mundo. Isso é praticamente impossível, mas se vocês olharem todos os portfólios que eles desenvolvem, todos eles direcionam para esse tipo de solução. Se vocês olharem o Facebook, o Meta, a meta deles é conectar o mundo. Cara, é quase impossível, beleza, mas todos os produtos, todas as ideias que eles desenvolvem remetem a esse tipo de tópico. Então, a ideia aqui do BHAG é dar um norte para vocês, colocar um farol na carreira de vocês, para que vocês possam alcançar. Mas que essa meta não seja a de impacto cotidiano, porque não necessariamente você vai concluir um BHAG. A ideia é realmente você sair da zona de conforto. Seguimos. Tem uma frase muito legal que o antigo CEO da Ambev tinha, eu gostava bastante, que ele dizia sempre que sonhar pequeno, sonhar grande, consome a mesma quantidade de energia, então sonhe grande. Então essa é a ideia do BHAG. Então se for para sonhar, para ser audacioso, vamos pensar em algo gigante, porque se eu não conseguir alcançar, pelo menos eu persegui uma trilha ali até chegar naquele objetivo. E as pessoas que diferenciam nossa empresa de qualquer outra empresa no mercado, pessoas incríveis atraem pessoas incríveis, enquanto pessoas medianas atraem pessoas medianas. Então, seja aquele líder que você queria que alguém fosse para você, para o próximo, né? Ou você que está fazendo a transição de carreira também tem que tomar muito cuidado com o tipo de pessoa, as pessoas que você absorve conteúdo ou que te guiam também. Você tem que ser, de certa forma, um certo tipo de admiração, né? Então, aquela pessoa ali tem que ser um exemplo que você quer ser ou até melhor do que ela transparece para você. E a cultura é essencial. Não existe resultado sem cultura forte. Então, como na palestra anterior comentou, não adianta, é o soft skill que vai te destacar nas áreas, né? Você pode saber muito sobre banco de dados, quantos outros também não sabem, né? Agora, comunicar, ter empatia, aprender a escutar, aprender a não ter uma comunicação violenta, isso é muito raro no mercado. Então, são pontos que a gente tem que tomar muito cuidado e coisas que a gente deveria, principalmente, aprimorar no nosso dia a dia quando a gente está nesses desafios de transição de carreira ou assumir um cargo de liderança também. E trazendo de novo a provocação lá do Simon Sinek, o que motiva as pessoas? Então, por que é que eu vou fazer uma transição de carreira? Por que é que eu vou assumir um cargo de liderança, de coordenação, né? Então, da mesma forma que a gente tem as 3 estruturas ali do cérebro de processar, a gente também tem 3 grandes formas ali desafios que aparecem na nossa vida que fazem com que a gente questione isso. A primeira é a que a gente chama de força livre do mercado. É quando as circunstâncias ali acabam te dando essa oportunidade. Assim, pô, tá faltando um cargo de liderança aqui. E se eu começar a assumir as deles aqui? Poxa, se eu começar a revisar o código da galera, dar treinamento, aprimorar o processo da área. E aí, às vezes, a pessoa acaba ali sendo promovida, recebendo a oportunidade que às vezes tem ali, ele acaba gerando essa oportunidade para ele mesmo. Obrigações contratuais, né? Então é muito daquele do como, né? Eu não sei como você vai me entregar, mas você vai me entregar porque já foi um acordo pré-estabelecido. Então, às vezes tem pessoas que têm essa noção clara, às vezes elas trabalham dessa forma, elas têm esse objetivo, então é dessa forma que elas trabalham. Tem que criar acordos e acompanhamento para ela poder se desenvolver e entregar aquilo que precisa. E os valores culturais também. Então, aquilo que eu comentei, um bom líder ou um bom mentor, ele acaba ali também facilitando muito na sua transição de carreira, facilita muito no seu desenvolvimento de carreira também. Trazendo de novo o Simon Sinek, então, basicamente, o que o livro traz e reflete muito sobre essas questões, que as pessoas elas são atraídas principalmente por líderes e marcas com um propósito muito claro, muito transparente. E ele também argumentam que pessoas não compram apenas produtos ou serviços, mas compram um propósito. Então, tenham sempre isso em mente, né? Então, você que está procurando algo, tente procurar um propósito naquilo que vocês estão olhando. E você, como líder, quero ser um líder, lembre que você sempre vai ser o guia, você vai ser o cara que vai estar motivando, a mulher que vai estar motivando todo dia uma pessoa a procurar um propósito também. Eu comentei lá no começo que eu ia trazer alguns exemplos práticos daquela estrutura que o Simon Sinek trouxe. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês verem como que é muito doido isso, como que funciona a nossa cabeça nesse sentido de se motivar, se colocar fora da zona de conforto. O case da Disney aqui, eu vou trazer para vocês, muito interessante. A Disney, ela trabalha no âmbito do como, porque ela foca muito mais ali na experiência. Então, todo mundo tem um sonho de ir lá na Disney, tirar foto com o castelo, ver as luzes, etc.
às vezes até esquece dos personagens, até esquece do que aquilo representou na infância, né? Então, é toda a sensação, né? A Disney tem muito isso de, a partir do momento que você está no nosso ambiente, consumindo nosso produto, você vai ter uma imersão de sentimentos, de emoção. Então, ele pega ali muito no como, naquilo que te motiva ali dentro, naquilo que te, nos seus valores e etc, né? Pode seguir próximo, por favor? A Apple, por exemplo, ela atua muito no o quê, né? Se você parar para pensar assim, de forma racional, pensando ali no mais reptiliano possível, por que é que eu pagaria mais de 10 mil reais num notebook, por exemplo, né? Então, a ideia da Apple é trazer esse conceito, tanto que o slogan deles, por muitos anos, era uma frase assim completa, gigante, para poder te justificar o porquê que você estava comprando um produto deles, né? E você tem certeza do porquê você está comprando, porque tem várias justificativas ali do porquê que você compra aquilo, e não compra qualquer outro computador, qualquer outro tipo de celular também, né? Então, é muito interessante para vocês verem como que isso funciona na nossa cabeça, né? Um outro fato bem interessante, como a gente está falando sobre os significados e propósitos, tem um caso muito legal nesse livro, o Hábitos Atômicos, do James Clear, que é o caso da seleção de ciclismo da Inglaterra. Eles não ganhavam nada há anos, e o técnico que entrou lá, ele começou a criar hábitos positivos a cada dia. Então, por exemplo, poxa, você foi muito bem no treino hoje, né? O que você fez diferente ontem? Ah, eu tomei mais água. Então, a partir de amanhã, todo mundo do time vai tomar essa quantidade de água. Ah, agora o fulano foi melhor. O que você fez? Poxa, eu comprei um outro tipo de colchão, tô dormindo melhor. Então, todo mundo vai comprar o mesmo tipo de colchão. Ele começou a padronizar tudo. Todo mundo usava o mesmo perfume, mesmo tênis. Parecia absurdo, né? No final, esse time foi campeão olímpico, mundial por vários anos seguidos, se eu não me engano, por 8 ou 6 anos seguidos, eles ficaram invicto, ganhando tudo, ganhando de times que a galera nem imaginava que iam ganhar. E o James Clear trouxe essa provocação no livro dele, do princípio que, mesmo que seja insignificante para você, para os seus olhos, faça uma coisa boa a cada dia. No final do ano, você vai ter uma somatória de ações positivas e boas ali que acabou te deixando num outro nível de patamar. Então, eu estou cansado, não consigo. Estude uma página. Amanhã, estude 2 páginas. Depois de amanhã, 3 páginas. É melhor do que não fazer nada, né? Então, até o próprio artigo do James Clear traz isso bem claro, né? Então, o exemplo de uma pessoa que não faz nada todo dia e uma pessoa que faz pelo menos ali 1% melhor cada dia, qual que é o grande impacto no final do ano? E ele justifica trazendo dados e fatos sobre esse time de ciclismo, é um artigo muito interessante. Ele é aberto, se vocês quiserem pesquisar sobre, ele chama Marginal Gains, conta essa história em mais detalhes para vocês entenderem todo o passo a passo disso também. Prosseguindo, alguns exemplos e ideias que vocês podem praticar no dia a dia de vocês, noções básicas de processo. Eu vou usar aqui um exemplo de um café da manhã. Então, você quer fazer uma transição de carreira, quer ter certeza da decisão que você teve, ou você como gestor, você quer ter certeza se o seu trabalho está trazendo impactos positivos, sempre pensam nesse exemplo do café da manhã. Então, imagine que a gente aqui é uma loja, uma padaria que faz café da manhã, e a gente vai entregar ali ovos, torradas e café. E o processo é bem simples. O cliente pede e a gente entrega o café da manhã. Pode passar para o próximo? O primeiro ponto que a gente tem que perceber é qual que é a qualidade, como é que eu posso melhorar a qualidade daquilo que eu já estou envolvido, nesse ambiente que eu estou envolvido. O exemplo que eu trouxe aqui eu tenho aqui os ovos, a preparação dos ovos leva um certo tempo, eu tenho pães, eu tenho café, eu tenho a ação de servir. Então, você começar a refletir, né, como é que eu posso otimizar, como é que eu posso melhorar cada fase do que eu estou envolvido. Então, você como uma pessoa que está começando, poxa, eu vou mudar, vou fazer uma transição de área para desenvolvimento. O que é que eu posso fazer a cada dia? O que é que eu posso fazer para melhorar meu pull request? O que é que eu posso fazer para melhorar minha revisão? O que é que eu posso fazer para demorar menos tal processo que eu estou envolvido? Né? Então, são questionamentos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para estar sempre melhorando algo que a gente é envolvido. Criar indicadores e automação também é uma dica muito legal. Como que é o indicador? Poxa, eu estou fazendo transição de carreira. Tem alguém que eu possa me espelhar? Tem alguém que possa ser referência técnica para mim? Se sim, comece a perguntar para ele. Cara, como é que você entende que isso está bom ou não? Como é que você entende que eu atingi sucesso ou não? E começar a usar os parâmetros das pessoas mais experientes também para o seu processo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um fator aqui de indicador de melhoria que eu posso fazer. Poxa, os ovos eu posso
Eu tenho a noção que ele é 30 ovos a cada 10 minutos para ser preparado, por exemplo. Será que se eu automatizar, será que se eu esquentar a água antes, isso vai ajudar a qualidade do meu processo, etc, né? Então, vocês precisam criar esses tipos de indicadores em cada fase que vocês atuam, para vocês também entenderem se vocês estão evoluindo ou não. Cara, quanto tempo demora para eu desenvolver um código, testar um código? 2 dias? Como é que eu faço para diminuir esse tempo? Tem alguma estratégia que eu posso seguir? Alguma ferramenta que pode auxiliar no meu dia a dia? São questionamentos que a gente pode colocar no nosso dia a dia também. Um dos pontos que eu aprendi com um grande amigo meu, foi meu par como Program Manager na Ambev, ele dizia para mim assim, olha, Thiago, se você não sabe o que o seu time faz ou não faz acompanhamento nenhum, para você tanto faz. Você pode prometer a coisa mais simples, você não entrega. Então, tudo isso que a gente está comentando também vai muito também de organização. Mas organização não é colocar em ordem alfabética, por cores, nem nada. É vocês terem essa noção e ter esse controle, esse acompanhamento de cada fase da carreira de vocês, do desenvolvimento de vocês. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo do que a gente tinha comentado. Então, a gente tem os controles, como eu comentei. Será que eu estou fazendo certo ou não? Vale a pena eu checar ali com uma pessoa mais sênior? O que ela enxerga? Como que ela entende que eu posso melhorar aquilo que eu desenvolvo? Quais são os indicadores de qualidades? Né? Então, tá bacana, não tá? No mercado, como é que as pessoas fazem? Tem alguma referência sobre esse tipo de assunto em algum canal do YouTube, etc. Vocês começarem a utilizar para fazer esse acompanhamento e, principalmente, também ter o reconhecimento. Perguntar para as pessoas que te orientam se você está no caminho certo ou até mesmo você se auto-reconhecer que você a cada dia está melhorando e você nunca vai ser a pessoa de ontem. Né? Você está sempre melhorando 1% ali a cada dia. E aí eu trago essa provocação de novo para o livro Hábitos Atômicos. Se vocês puderem ler o livro, é muito importante, muito bacana, que traz esses tipos de pensamentos também. Bom, tem uma empresinha que eu acho que ninguém conhece, chamada Google, que ela traz também uma provocação muito interessante, que ela tem uma filosofia de que as pessoas são menos importantes que o time, que o todo. Então, para você poder trabalhar lá, não importa o seu hard skill, você tem que saber trabalhar em coletivo, você tem que saber ter senso de responsabilidade, comunicação e etc. com várias áreas. Então, é muito interessante que eles são o que são exatamente por ter essa filosofia muito enraizada dentro da empresa deles. Vou trazer um exemplo aqui, me perdoe o exemplo, eu sou péssimo. O único exemplo que eu tenho na minha cabeça, assim, muito mais fiel para isso, são essas duas seleções. E um fato bem interessante e curioso para se pensar só como provocação, não como exemplo literal. O time de 1970 tinha Pelé, mas era um time que era chamado de esquadrão, né? Então todo mundo trabalhava por si, e o incrível é que o Pelé não foi artilheiro desse time, foi a pessoa que mais distribuiu o passe. Então a pessoa mais importante do time entendeu que não era sobre ele, era sobre o coletivo e poder entregar ali o título para o Brasil. Na Copa de 2002 ficou muito famosa porque o time é chamado de família Scolari. E é o único time campeão de Copa do Mundo onde os reservas e os titulares tiraram foto juntos. Então isso daqui também já mostra como é que era o entrosamento e a amizade ali no dia a dia, como é que era o senso de equipe. E os próprios titulares falaram que o time mais difícil que o Brasil enfrentou na Copa inteira foram os reservas. Eles sabiam que eles tinham que ser melhor que os titulares para os titulares pegarem ali o desafio de forma muito mais fácil. Então, se vocês verem várias entrevistas, todos eles falam assim, era uma dor enfrentar o time reserva, porque eles eram melhores do que os times que a gente estava enfrentando, eles provocavam a gente para ser melhores a cada dia. Então, esse senso também de você entender aonde que você é, onde você está dentro do time, é muito importante, e você como líder também é muito importante você colocar as pessoas certas nos lugares certos também. Trouxe aqui alguns manifestos, alguns dos que eu gostei muito na época que eu trabalhei na Ambev, que eu levo para a minha vida e facilita muito no meu dia a dia, tanto para desafios novos ou tanto gerenciar as equipes que eu trabalho. Então, tem aqui o segundo lema deles, que é somos donos e donas que constroem a longo prazo, então nunca pense em algo a curto prazo. Prosperamos quando a nossa comunidade e o ecossistema prospera. Então, ser líder técnico não é só sobre você, é sobre desenvolver outras pessoas que estão abaixo de você também. Acreditar na simplicidade também, em soluções escaláveis. Não faça 2 vezes aquilo que você pode fazer uma vez. Eu sigo esse lema e todo mundo que trabalha comigo fala a mesma coisa. Fala, olha, primeira lição que você tem que aprender para trabalhar comigo. Se você fez uma vez, você não faz 2. Né? Então, otimizar ali o trabalho e trazer desafios a cada dia. Né? Não ficar fazendo a mesma coisa sempre, sempre, sempre. E também nunca pegar atalhos. Né? Independente da situação, sempre faça certo, da forma certa, estuda certinho, não pule processos, não engane em entrevista, porque uma hora vem a consequência. Então, faça da forma certa, do jeitinho certo, dá tudo certo. E esse é um manifesto que eu trouxe para a minha vida. Então, com todos os aprendizados que eu tive, algo que eu trouxe, por exemplo, para facilitar meu dia a dia com as pessoas que trabalham comigo e etc., eu trazia assim,
você atrasou na reunião sem avisar, então você tem que entrar na reunião e contar uma piada. Então o pessoal chegava até antes com medo de contar uma piada. Falava, não, pelo amor de Deus, sou péssimo para contar piada, já vou entrar na reunião antes. Toda pessoa nova da empresa tinha um buddy, né, um camarada. Eu deixava a pessoa ali 3 meses com aquela pessoa. E eu falava, você tem que tirar qualquer dúvida que você precisar, RH, qualquer dúvida, essa pessoa está preparada para você. E era muito legal porque as pessoas criavam vínculos. No fim, eu estava ali criando ali pares, pessoas que trabalhavam em conjuntos, sem eles perceberem. Porque eles ficavam atuando ali todo dia, 3 meses, que acabam tendo uma convivência e tinha um tipo de amizade ali muito bacana. Então, os meus júniors ali tinha os sêniors ali como o irmão mais velho deles. Eu tinha toda sexta-feira happy hour virtual, toda quarta-feira eu fazia revisão técnica de pendências. A cada semestre a gente estudava um livro, eu fazia os sêniors lerem um livro comigo para a gente explicar para os júniors, a gente entrava numa reunião, todo mundo participava. Eu tinha um acordo que eu aprendi com um braço direito meu também, né, que ele dizia que a gente não podia ter mais de 3 abas abertas porque causava distração. Né? Então, quem entrava assim, compartilhava a tela e tinha mais de 3 abas, falava, ó, já conta uma piada aí também. Então, o pessoal corria assim, para limpar o navegador, para deixar tudo muito mais transparente, clear ali na tela, né? Porque acaba sendo até mais produtivo. Quem aqui já não teve uma reunião, o cara fica clicando em 10 abas, nem sabe onde estava mais, né? Então, era um dos tipos de manifesto que a gente tinha. Limpeza periódica de e-mail, a gente para ter aquilo muito mais otimizado. E, principalmente, sempre tenha one-on-one quinzenal. Quem trabalhava comigo, obrigatoriamente, eu me colocava à disposição quinzenalmente. Eu tinha quase 30 pessoas abaixo de mim, então era muita pessoa. Mas eu assumia essa bronca, né? Então, Thiago, você conseguia fazer tudo 100%? Não. Algumas coisas que dependiam de mim tecnicamente, eu acabava ficando ausente. Mas o vínculo que eu tinha com o meu time, principalmente o acompanhamento e crescimento de cada um, era incrível. Por exemplo, meu time tinha um ex-advogado que hoje ele é DBRE de uma empresa internacional. Né? E ele ficou um ano e meio com a gente. Isso tudo foi, de fato, esse acompanhamento que a gente tinha, essa cultura muito forte que a gente tinha de poder auxiliar, de criar um planejamento para a pessoa, um desenvolvimento de carreira para ela. É isso, eu corri um pouco porque estourei um pouquinho o tempo, mas deixo aberto aí para perguntas se vocês tiverem em relação à carreira, transição de carreira. É isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Deixo os meus contatos também. Como a última palestra comentou também, né, de vocês treinarem, usar GitHub como portfólio. Tem um GitHub aberto da minha empresa, onde a gente disponibiliza laboratórios de forma gratuita. Vocês podem utilizar ali para brincar, aprender um pouco de Kubernetes, Terraform, Ansible, o que vocês quiserem. Ali a gente acaba disponibilizando de forma gratuita. Temos os blogs também, a gente tem bastante case, pessoas que trabalham com a gente, pessoas que são parceiras também contam ali um pouco da experiência, das coisas que aprendem. E entrem em contato comigo se precisarem de algum tipo de direcionamento, algum tipo de instrução, conteúdos, onde eu estudei, o que eu li, eu fico à vontade aí disponível para vocês também, tá bom? Obrigado.